Olá, quero falar com você. Você tem aquele famoso dedo podre? Ou você tem vivenciado relacionamentos com muitas repetições de padrão, por exemplo, de abuso, ou que você não se sente valorada, que você não se sente no centro da sua vida? Bem, eu quero falar com você nesta aula de hoje sobre como que você pode transformar o seu relacionamento amoroso. Nós vamos falar sobre 4 passos para esta transformação. Vamos lá? Eu me chamo Gisele Tavares, sou psicóloga e consteladora sistêmica da técnica TSFI, que é Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa. Eu tenho 18 anos de experiência dentro da clínica, já trabalhei em várias áreas, diversas áreas, e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas primeiro eu quero falar sobre esses padrões que você apresenta na sua vida, né? Esse famoso dedo podre. Eu escolho errado. Como que é isso para você? Você identifica que você tem feito muitas escolhas e elas não são satisfatórias? Você acaba sempre escolhendo a mesma pessoa, repetindo situações na sua vida? Isso tem a ver com alguns padrões lá da sua infância e tem a ver com os padrões de relacionamento estabelecido pelos seus pais, pelos seus avós, pelo seu sistema familiar e que por lealdade você vem reproduzindo estes relacionamentos, né? Então, quando nós vivenciamos, por exemplo, relacionamentos abusivos na nossa vida, esses relacionamentos, essa forma, esse padrão e condicionamento de se relacionar, por exemplo, com parceiros que são abusivos, tem a ver com um jogo, um mecanismo, uma dinâmica de funcionamento entre os parceiros, que é do algoz e da vítima, né? E isso tem a ver com um padrão, com algo que foi estabelecido dentro do seu sistema familiar e que condicionou aos parceiros se relacionarem desta forma. E se você está aqui hoje assistindo este vídeo, significa que você quer sair deste padrão. E você já pode sair desse padrão, porque está vindo para a sua consciência a possibilidade de transformação. Pode ser que ainda está um pouco desafiador sair deste lugar, você pensar, né, que você quer fazer esse movimento e você ainda não conseguiu. Você sente que é muito difícil. Mas eu vou te dizer que é muito possível você sair desse lugar. E eu estou junto com você para pegar na sua mão e fazer essa travessia. Bem, quando a gente fala de relacionamentos, nós temos muitas crenças limitantes em relação ao que é um relacionamento saudável. Eu, por exemplo, quando eu assisto alguma novela antiga, isso atualiza em mim os padrões de relacionamentos que foram estabelecidos por gerações. De dizer, por exemplo, que a mulher precisa aceitar o homem como ele que um homem difícil, a mulher precisa lapidar mais, se esforçar mais para que esse relacionamento dê certo. Isso foi gerando no nosso inconsciente coletivo programações que eu preciso salvar o outro. Tanto o homem como a mulher, em relacionamentos homoafetivos, independe. Isso significa que estamos com padrões de maneiras muito errôneas na nossa vida, né? Daquilo que foi estabelecido e principalmente de modelos que vivenciamos, né? De modelos que foram estabelecidos lá quando éramos criança. Daquilo que foi vivenciado pelos nossos avós, bisavós, de suas programações e que estão muito ativas dentro de nós. Então, observe qual é a base hoje que você escolhe os seus relacionamentos. Você está escolhendo o relacionamento a partir do amor próprio, do amor que você tem por si própria, do melhor que você se dá, ou você ainda está preso nas suas feridas, nas suas dores, na relação com pai e mãe, está manifestando enquanto parceiro na sua vida, parceiro ou parceira, relacionamentos que repetem o padrão de pai e mãe, como se você estivesse ali numa tentativa de cura destes relacionamentos. E eu vou dizer para você, você só vai conseguir ter um relacionamento saudável quando você fizer a cura da relação com mãe e pai.
quando tudo estiver harmonizado neste relacionamento com eles, quando você puder integrar, tomar a sua vida, soltá-lo e seguir adiante. Senão, você vai só repetir relacionamentos disfuncionais na sua vida, numa tentativa de ressignificar este relacionamento com os seus pais. Né? Então, nós vamos escolhendo relacionamentos que têm essa tentativa de cura dos relacionamentos que tivemos e de cura deste sistema. E muitas vezes essas programações nos trazem muito sofrimento. E quando um relacionamento, na verdade, ele tem a grande função de aprendermos a nos amar, que o outro nos espelhe quem somos, que possamos ser parceiros, nos conectarmos em todos os níveis, emocional, espiritual, mental e emocional, para podermos avançarmos. Mas quando ainda estamos presos na nossa ferida, a gente não consegue ter essa conexão. Porque é isso que eu estou dizendo para vocês. A parceria foi feita para nos desenvolvermos, para avançarmos. Ter valores semelhantes um ao outro, princípios semelhantes, não precisam ser iguais, mas os valores precisam ser iguais, senão fica incompatível. E daí eu vou vivendo dentro de mim muito caos, eu vou passando por cima de mim, porque o meu parceiro não tem os mesmos valores que o meu. E eu vou gerando dentro de mim uma grande confusão. Né? Eu vou ficando com a confusão, inclusive, deste parceiro ou parceira dentro de mim. E isso fica muito ativo. E eu vou criando situações e relacionamentos disfuncionais que me trazem sofrimento. Né? Muitos clientes me procuram porque estão vivenciando relacionamentos abusivos e não conseguem sair deste lugar. Relacionamentos baseados na traição e não conseguem sair deste lugar. Relacionamentos em que o parceiro ou parceira o abandonam sempre. Né? Tem uma repetição desse padrão de abandono. Então, isso está configurado deste condicionamento deste sistema familiar, de tudo que foi vivenciado dentro deste sistema, né? De tudo que foi condicionado, e principalmente de traumas que foram vivenciados. Né? Se alguém dentro deste sistema sofreu algum trauma profundo e criou uma ruptura, porque quando a gente passa por algum trauma, nós perdemos partes internas da nossa psique. Quando nós perdemos partes internas da nossa psique, nós ficamos congelados pelo trauma, essas partes, elas se afastam de nós, por exemplo, a confiança, a capacidade de se dar o melhor, de se valorar, de se cuidar, de se nutrir, da coragem na vida, o movimento, a ação. Vários aspectos nós, quando passamos por um trauma, se perde. E traumas de relacionamento da mesma forma, né? Por exemplo, a violência, né? São traumas profundos, o abuso, o abandono. E isso gera um condicionamento, por exemplo, de programações, né? O homem sempre trai, né? Eu não sei escolher, eu tenho o dedo podre. E isso gera, dentro do sistema familiar, isso, né? Então, se o homem sempre trai, eu vou provavelmente atrair homens que vão trair para manter essa lealdade a esta programação. Eu vou ter muito medo de me relacionar. Eu posso desenvolver um ódio ao homem, ao masculino, e eu tenho observado muito este ódio ao masculino na nossa sociedade, porque não curamos as nossas feridas, né? E daí a gente vai reproduzindo estes padrões na nossa vida de relacionamentos. Né? Relacionamentos que nos trazem muito sofrimento, que nos trazem este lugar, né? O outro é mais importante do que eu, ele é maior do que eu. Então, quando eu estou num relacionamento, o que é importante dentro de uma relação? É o equilíbrio entre o dar e receber. É onde sempre vai haver o equilíbrio entre o dar e receber, porque o casal veio antes dos filhos. E este casal, ele precisa se equilibrar entre o dar e receber. Mas se eu ainda estou preso nessas feridas, nessas programações, nesses condicionamentos, se o meu masculino e o meu feminino estão em desequilíbrio por estes traumas, provavelmente este dar e receber estará em desequilíbrio. Se eu tenho programações que eu preciso salvar o outro,
eu vou encontrar parceiro ou parceira que vem na condição da vítima. Só que a vítima é muito forte, talvez até tanto quanto eu acredito que o agressor. Mas essa vítima veio e ela está ali dentro deste relacionamento e eu com esta programação de ser a salvadora, vou querer dar tudo, vou querer tirar ele deste lugar, vou dar tudo. E o que eu vou desenvolver nesse parceiro é muita raiva de mim, porque eu não estou me colocando em primeiro lugar. Eu estou passando por cima de mim para dar tudo para ele. E isso gera uma desconexão dentro de mim, gera uma desconexão, um desequilíbrio dentro do relacionamento. E o relacionamento não dá certo. E daí vai havendo esses relacionamentos de submissão, em que geralmente um é maior que o outro, relacionamentos de abuso, porque eu não me dou o melhor. E daí eu vou aceitando um relacionamento que é o pior, que me dá o pior, porque eu não estou me dando o melhor. Então, para vivermos relacionamentos saudáveis, precisamos, em primeiro lugar, curar as nossas feridas, nos conhecermos com profundidade, ressignificar a nossa relação com pai e mãe, curar os nossos traumas de relacionamento. E muitas vezes não conseguimos fazer isso sozinha, precisamos de um acompanhamento terapêutico, de uma constelação sistêmica, que é isso que eu quero falar com vocês. Né? O quanto a constelação pode transformar os nossos padrões de relacionamentos internos, para que possa transformar e nos relacionarmos de uma nova forma. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é para vocês entenderem as feridas, entenderem o que está acontecendo com você dentro dos relacionamentos. Porque você tem vivenciado tal tipo de relacionamento, um padrão de relacionamento. E até mesmo não estou atraindo ninguém. Não me relaciono com ninguém. Ninguém aparece na minha vida, né? Isso tem a ver com as feridas da sua criança, com o medo da separação, com o medo da rejeição e do abandono. Eu não quero ser rejeitada, não quero ser abandonada. Meus pais já fizeram isso. Eu tenho muito medo de me conectar com outra pessoa e ser abandonada. Tenho muito medo de viver a minha vida. Então, quando falamos de relacionamento, estamos falando muito da nossa criança interior, que vivenciou muitas dores, muitos traumas, e que está ali ferida. E quando crescemos, adultecemos, né? Na verdade, crescemos, precisamos adultecer. O que é isso? É transformar este adulto num adulto que assume o seu lugar, assume a sua força e a sua responsabilidade. Ele adultece. Então, o que que ele faz? Ele assume a responsabilidade pela sua criança. Ele se coloca em primeiro lugar e não mais a sua criança que se coloca guiando a sua vida, né? Quando estamos em desequilíbrio na nossa vida, é a nossa criancinha que está guiando. Só que a nossa criancinha, ela é pequena e ela tem muitas feridas. Então, o que que nós precisamos enquanto adulto? Falar, minha criança, eu vejo você. Eu sou adulto e responsável por você. E eu vou cuidar de você. Eu assumo a responsabilidade pela vida. E eu assumo a responsabilidade pelas minhas relações. Eu assumo a responsabilidade por dar o melhor para mim. Então, você pode me dizer, mas Gisele, a minha vida toda eu só recebi maus tratos. Fui muito violentada. Eu sofri muito. Eu atendo muitos clientes assim. E o que que a gente pode fazer? Eu vou perdoar o meu pai e a minha mãe? Na verdade, você vai compreender a história deles. Você vai compreender que eles só tinham isso para te dar, eles não tinham mais nada. E que eles deram do lugar que eles achavam que era amor. Porque eles só receberam a agressão e a violência. E eles aprenderam que isso era um amor. Então, é compreender este lugar do abandono, né? Então, um pai e mãe que abandonam o seu filho, por que que fizeram isso? Porque não tinham condições e por amor eles fizeram isso. Foi o melhor que eles poderiam ter feito. Por não terem nada que eles acreditavam dar. E eles deram dentro daquilo que eles podiam ter dado, mesmo que isso fosse o mínimo. Mas eles deram o mais importante, que foi a sua vida. Nós recebemos a vida de pai e mãe e precisamos seguir em frente, nos realizarmos, ser leais a nós mesmos, para manifestarmos relacionamentos saudáveis.
Então, se eu ainda tenho raiva, se eu ainda tenho mágoas e ressentimentos na relação com os meus pais, eu não consigo manifestar e me conectar com um relacionamento saudável, com um homem saudável e curado, ou com uma mulher saudável e curada. Então, eu preciso curar as minhas feridas em primeiro lugar. Depois, eu preciso soltar tudo que faz parte deste passado, que faz parte dessas mágoas, dessas programações. E depois eu me abro, né, para que a vida possa me trazer um relacionamento que tem a ver agora com a minha verdade. Né? Se eu estou numa relação que eu não posso ser verdadeira, eu não posso me mostrar, a base desta relação não é saudável. Se eu tenho que me esconder, se eu tenho que dar muito mais para o outro, se eu não posso falar a minha verdade, a base dessa relação não é saudável. São duas pessoas feridas se relacionando. Uma que acredita que ela merece isso, estar num lugar que ela não pode ser verdadeira, e o outro que acredita que precisa controlá-la, né, essa outra pessoa, para que ela faça tudo o que ele quer. Né? Então, quando a base deste relacionamento é o controle, são as mentiras, a traição, não é uma base verdadeira. A base verdadeira dos nossos relacionamentos, de um relacionamento saudável, está baseado na nossa essência. Eu posso ser quem eu sou. Só que isso você já se trabalhou, eu já me trabalhei para ser quem eu sou. Não é a relação que vai me trazer a possibilidade de ser quem eu sou. Eu me trabalho para ser quem eu sou e me conecto com esta alma que também está se manifestando quem ela é. Não estou dizendo que você tem que ser perfeita, tem que ter resolvido todas as suas questões, mas minimamente você precisa ser responsável pela sua própria vida. Ter saído dessas confusões do seu sistema familiar, a cura com pai e mãe, e se abrir para este relacionamento. E daí, daquilo que vai vindo, você, como está no seu lugar, assumiu a responsabilidade pela sua vida, você não vai mais sobrecarregar o outro. E a relação de vocês vai ser de uma verdadeira parceria. Um apoiando o outro para se desenvolverem, para avançarem, né? Mas juntos, conectados, né? Este é o caminho. Mas cada um cuidando das suas questões e das suas dores. Nenhum é responsável por salvar o outro. Nenhum é responsável por controlar o outro. Então, esta é a base de um relacionamento. Então, comece a identificar qual é o padrão de relacionamento que você estabeleceu na sua vida e que você vem vivenciando. Quais são essas repetições, né? Observe, hoje, né? Você está num relacionamento, qual é o padrão deste relacionamento? E daí talvez você possa me perguntar, mas Gisele, então estou numa relação disfuncional, como eu vou fazer? Então você pode propor para o seu parceiro, parceira, vamos nos transformar, vamos trabalhar esta relação? Vamos sair deste lugar? Se vocês se amam, né, e vocês querem estar juntos, se proponham se trabalhar para avançar. Se não, o parceiro não aceita, você começa a se trabalhar para você transformar a sua base, para você transformar as suas feridas e sair deste lugar de controle. Porque pode ser que o outro, a outra pessoa, quando você faz esse movimento, ela também quer se movimentar. Ela vai falar: não, eu também quero, né? Tem algo diferente acontecendo e eu vou acompanhar este diferente. Ou não vai dar certo, só que vai terminar de uma forma harmoniosa. Cada um no seu lugar, assumindo sua responsabilidade e seguindo adiante. Mas é uma grande transformação, porque você vai se transformar e vai transformar o padrão de relacionamento, vai transformar a sua relação. Então, quais são os 4 passos para isso, né? Para transformar um relacionamento. Então, o primeiro dele, né? Assumir a sua responsabilidade pelas suas questões internas, pelas suas feridas, é adultecer. Eu assumo que eu sou adulto, eu assumo minha responsabilidade e vou fazer o meu melhor por mim. E vou parar de salvar o outro. Em segundo lugar, o equilíbrio entre dar e receber.
Eu vou me colocar em primeiro lugar, que é o terceiro passo, me colocar em terceiro lugar, mas voltando um pouquinho entre o dar e receber, eu vou dar um pouco e vou ver o quanto que eu recebo disso que eu dei. O outro precisa dar na mesma proporção. Se ele não deu, eu vou dar um pouco menos. E assim até que vocês encontram o ajuste entre esse dar e receber, que ele é fundamental. Só que você vai ajustar esse dar e receber em todas as áreas da sua vida. Porque provavelmente este padrão de dar mais está acontecendo em todas as áreas da vida. Só que se você tem o padrão de receber muito e não doar, você vai precisar dar mais, dar muito mais. Quem sempre deu muito vai precisar dar menos. E quem sempre recebeu menos, recebeu mais e deu menos, vai precisar dar muito mais. Só que para isso eu preciso ter a sabedoria de me colocar em primeiro lugar. O que é isso? Eu vou aprender a falar sim quando eu quero e não quando eu não quero. E eu vou precisar treinar. Se eu fui aquela pessoa que eu sempre falei sim para tudo, mesmo passando por cima de mim, eu vou precisar aprender a falar não. E treinar, falar não, com firmeza, acolher a culpa, acolher o julgamento, né? Então, acolher a criança, mas se colocar em primeiro lugar. Muitas pessoas me perguntam, né, essa sabedoria de se colocar em primeiro lugar. O que é, né, essa sabedoria? Se eu não estou sendo egoísta quando eu faço isso. Não estou sendo egoísta, porque eu só posso dar para o outro à medida que ele me pede. Se ele não está pedindo, eu não posso dar, porque é invasão. E eu vou tentar encontrar este equilíbrio de poder doar para o outro sem invadir, né? Existem formas para isso. Mas para eu ajudar o outro precisa pedir, né? Eu estou disponível, o outro pede, eu vou dar dentro daquilo que eu posso, sem passar por cima de mim. Se eu estou passando por cima de mim, isso não é uma doação. Existe aí dependência afetiva, desamparo, medo de abandono, de rejeição e desejo de ser reconhecida, porque há feridas na sua criança. Então, olhe se esse dar para o outro, querer ajudar o outro, está conectado com essas feridas. E daí você precisa curar essas feridas, reprogramar este lugar de querer ajudar o outro. E daí você não é egoísta, né? É sair do julgamento, não tirar conclusões, sabe? Sempre fazer o melhor possível, não levar nada para o lado pessoal e ser impecável com a sua palavra. E o quarto passo é se dar o melhor. Sempre, em todas as áreas da sua vida. Você vai se nutrir com o melhor, você vai fazer o melhor para você. A partir do momento que você começa a fazer tudo isso, o melhor começa a se manifestar. Você vai escolher. A vida ainda vai te trazer situações desafiadoras para você poder escolher o que é melhor para você. Então, escolha ficar com o melhor se você quer um relacionamento saudável. Mas tudo isso só vai ser possível se você começar a se trabalhar. Se você ainda tem muitas feridas e nunca se trabalhou, é importante você se trabalhar. E aqui fica o meu convite, né? Então, vou falar um pouquinho de mim até para vocês entenderem. Eu sou psicóloga de formação, como eu disse para vocês. Eu me formei na Unesp, em Assis, há 18 anos. E eu vim trabalhando. Eu trabalhei na saúde pública, no SUS, trabalhei na saúde mental, fui para a academia, fui docente durante muitos anos, de universidade. E eu fui entendendo qual é este lugar de cuidado, né, conosco mesmo. De tudo isso que eu estou trazendo para vocês foi o entendimento que eu fui tendo do meu próprio processo, no meu processo de trabalho e daquilo que eu posso ofertar para vocês. Então, essa longa experiência que eu tive. E daí eu fui entendendo que somente as práticas tradicionais da clínica tradicional não dava conta dessa complexidade que é a nossa vida. E daí eu comecei a integrar saberes, as práticas integrativas. Então, eu me aprofundei nas constelações sistêmicas, para entender qual é essa dinâmica dentro de nós e qual é uma nova possibilidade de transformação conectada com o nosso sistema familiar, com a nossa ancestralidade,
conectada com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso corpo, onde tudo pode ter uma grande conexão. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com as constelações. E hoje é o pilar do meu trabalho, as constelações sistêmicas. Então, se você quer avançar, quer ter uma base de um relacionamento saudável, eu sugiro para você fortemente que você faça uma constelação com este tema, para você poder ressignificar, curar e liberar e soltar tudo isso. Se você nunca fez um processo, um acompanhamento de transformação, de autoconhecimento, para entender essas feridas, faça esse acompanhamento. Né? Na minha prática, eu integrei todos esses saberes. Então, juntas, eu vou aprofundando, acessando essas dores de uma maneira muito sutil, muito suave, para que você possa acessar o seu melhor, você possa treinar o seu melhor, possa manifestar a sua vida, um relacionamento saudável, uma vida próspera. Como aqui a gente está falando de relacionamento amoroso, você vai curar as suas feridas, você vai curar esta relação com pai e mãe, vai tomar a sua vida, fazer todo este aprendizado desses 4 passos para seguir adiante. Para você ter uma nova base de relacionamentos, onde você cuida do seu coração, você não entrega mais o seu coração na mão de ninguém. O coração teu é sua responsabilidade. Sendo sua responsabilidade, você vai fazer o melhor por você. Você vai desenvolver o amor próprio, a autoestima, a autovaloração de você. Você vai se cuidar, vai se dar o melhor, se nutrir. E vai fazer a cura desta força masculina e feminina dentro de você. Para você poder se movimentar, que é essa força do masculino, da ação, do movimento, da estrutura, da coragem e da capacidade de se nutrir, de se acolher, de receber, que é a força feminina. Quando a gente está em equilíbrio com essas duas forças, a gente está em equilíbrio entre o dar e receber, que é a força masculina e feminina. Né? Então, a constelação sistêmica vai trazer esta possibilidade de transformação. Para quem não conhece o que é uma constelação sistêmica, é um processo de uma sessão única em que você traz um tema para ser constelado, que é isso que a gente chama quando a gente faz uma constelação. Ela pode ser individual ou em grupo. Individual, eu vou utilizar os bonecos, que são esses daqui, vou mostrar para vocês. Que é aqui, ó, constelação, os bonequinhos ficam aqui dentro. E daí, durante o processo, eu vou escolhendo os bonequinhos, tá vendo? Esses bonequinhos assim. Eu coloco no campo, né, que seria a mesa. Eu vou colocar desta forma, assim, né? Um bonequinho para representar uma pessoa e o outro bonequinho para representar a outra pessoa. E eu vou sentindo, eu coloco o dedo, eu sinto e eu falo aquilo que eu sinto, coloco o outro. E se precisa de outros elementos, eu vou colocando e vou sentindo. Isso significa que eu acessei o seu campo de informações, de tudo aquilo que foi vivenciado por você e pelo seu sistema, de tudo aquilo que você sente, de todos os seus bloqueios e de tudo aquilo que você precisa soltar. Eu vou identificar esses padrões. E através de algumas falas, de alguns movimentos de cura, de alguns sons e da musicoterapia, porque nesta constelação que eu trabalho, a gente acessa a vibração. Então, a música, esses movimentos vão acessar a vibração disso tudo que aconteceu para ser liberado, para trazer a nova vibração, que é a sua vibração verdadeira, para que ela possa aumentar dentro de você e você soltar todo este passado e você ficar aqui presente, se conectando num relacionamento saudável ou transformando a base do seu relacionamento existente, né? Então é feito assim a constelação até que chegue uma conclusão daquilo que é melhor, né? No campo. Então sou eu e você ali junto, muito silêncio, que é isso, é a base da constelação, é o silêncio, pouca fala. Em grupo, tem outras pessoas que estão participando e você vai escolher uma delas para entrar como representante no campo, do seu campo de informações. E essas pessoas vão trazer aquilo que elas sentem. Então, em vez de bonecos, são pessoas falando e você vai se ver de fora. E tudo vai acontecer da mesma forma.
né? Uma sessão de constelação individual tem mais ou menos 1 hora e meia de duração. E em grupo, quando a gente faz workshops de constelação, geralmente eu faço 4 ou 5 no dia. Então, é todo aquele período que nós ficamos juntos, né? Mas geralmente ela tem este tempo, 1 hora e meia de duração, né? Então, esse é o processo da constelação. É como se a gente jogasse uma pedrinha num lago e essa água vai se reverberando, aquelas ondinhas, em todas as áreas da nossa vida, até que tudo se transforme, né? Muitas vezes precisamos fazer de alguns temas da nossa vida, para que a gente possa curar a base, para transformar, né? Transformar tudo. Às vezes a gente precisa de uma constelação, do acompanhamento terapêutico, porque a constelação, de fato, ela não faz o acompanhamento, né? Então, eu sempre sugiro para os meus clientes, ou que já estão em acompanhamento com uma pessoa, ou estão comigo. Mas nada impede de você não estar e você dar conta do seu processo, de você ir se conhecendo e fazer a constelação, né? E você vai se trabalhando com aquilo que vem, com este tema que vem. Então, aqui fica o meu convite para você, né, perante tudo isso. Observe como que está o seu relacionamento, qual é a base do seu relacionamento, o que você quer transformar. Se ainda existem feridas da sua infância na relação com pai e mãe, destes padrões de repetições do seu sistema familiar, a quem você está sendo leal. E se abra, dizendo sim para você, para o melhor dentro de você, para transformar a base desta relação. E me procure. Aqui embaixo tem um link para você acessar, onde você vai receber todas as informações para você fazer uma constelação ou para você fazer o acompanhamento terapêutico comigo. O acompanhamento terapêutico geralmente tem a duração de 6 meses, semanal ou quinzenal, em que a gente vai trabalhar todas essas questões na sua vida. Algumas vezes a gente faz algumas constelações individuais durante o processo. Ou alguma outra técnica que eu conheço, né, que eu integrei no meu trabalho, para você se transformar verdadeiramente. Então, aqui fica o meu convite para você dizer sim para você. Eu tenho datas fixas de workshops, geralmente eu faço de terça-feira, que começa das 2, nós vamos até mais ou menos umas 9 da tarde. Eu tenho workshops presenciais em São Paulo, que é feito na Vila Mariana, de domingo, é uma vez por mês que eu faço esse workshop, mais ou menos umas 5 pessoas. E os atendimentos individuais, que são ao longo da semana e que a gente agenda conforme a disponibilidade da minha agenda. Mas você acessando aqui, você vai conversar com a minha assistente, ela vai te passar todas as informações. E se for necessário, nós vamos conversar um pouco para eu entender qual é a sua necessidade, para chegar qual é este tema, né, que você quer constelar, que você quer se trabalhar, para ficar mais claro para você durante o processo. Então, eu agradeço você ter ficado comigo até aqui, neste momento. Espero que estas palavras, esta aula que eu trouxe para você, possa ter trazido luz para os seus sentimentos, para tudo que você está vivenciando até hoje, para que você possa transformar a base da sua vida, para que você viva uma vida plena e feliz, um relacionamento saudável, de conexão de coração para coração, cada um assumindo o seu lugar na vida, como adultos que são. Então, um grande beijo para você e até mais.